Bom, vamos lá então. Conseguem ver a tela? Vocês estão vendo a tela? Não. Não, a tela de apresentação não. Antes estava. Voltou? Voltou. Beleza. Bom, então vamos lá. O que é a ultrassonografia? Né? Qual que é o conceito de ultrassonografia? Bom, o ultrassom, ele é um exame considerado um exame de imagem, tá? Que ele utiliza ondas sonoras para captação das imagens. Nós vamos falar um pouco sobre como isso funciona, como que a gente chega de uma onda sonora até a formação de uma imagem. Dentro dos exames que a gente considera diagnóstico por imagem, hoje a gente tem a ultrassonografia, que é um exame que utiliza da utilização de ondas, não é um exame com radiação. A gente tem a radiologia, que já vai utilizar aí radiação ionizante. O exame de tomografia, que também utiliza radiação ionizante, e o exame de ressonância magnética. Os exames de vídeo, como endoscopia, rinoscopia, eles não são considerados exames de diagnóstico por imagem, tá? Existe um grande debate em relação a isso hoje, se considera, se não considera como diagnóstico por imagem, mas por enquanto eles não entram dentro da parte de diagnóstico por imagem, ok? Eles entram como diagnóstico por vídeo, e aí vai ser um pouquinho diferente os princípios desse... Deixa eu só aceitar um aqui que caiu. Vai ser um pouco diferente a aquisição das imagens, né? A interpretação dentro do exame de ultrassonografia vai ser, na verdade, a parte mais importante do exame. Então, não adianta só ter um bom aparelho, não adianta só saber ali a técnica de se fazer, mas também é muito importante saber interpretar aqueles resultados. Para que se faça um bom exame ultrassonográfico, é de extrema importância a gente conhecer a anatomia, tá? Então, em todos os exames de imagem, é impossível a gente fazer um bom estudo sem ter um conhecimento aprofundado da anatomia, tá? E a cada vez que a gente se aprofunda mais, no caso da Fran, no caso da Mariana, que querem sempre se aprofundar, que a Mariana, por exemplo, vai precisar de um conhecimento específico, né, das glândulas endócrinas na ultrassonografia. Então, isso se torna ainda mais importante o conhecimento de anatomia, anatomia dos vasos, anatomia das glândulas, anatomia bem detalhada, toda a anatomia topográfica mesmo, tá? Também é importante conhecer a anatomia nas alterações, em cada tipo de alteração, e principalmente saber o momento de se fazer aquele exame, o momento de se solicitar aquele exame. E no caso de vocês, vocês têm uma vantagem de que a grande maioria aí começou trabalhando com clínica, né? Então, vocês já têm um conhecimento a respeito aí das doenças. Então, isso vai se tornando mais fácil, o entendimento de vocês, para saber exatamente o momento correto de se pedir o exame ultrassonográfico. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma imagem de um feto, tá? Só para ilustrar o quanto a anatomia é importante. Então, nesse vídeo, a gente consegue, deixa eu abrir minha canetinha aqui, visualizar o batimento cardíaco aqui nessa região. Aqui a gente consegue fazer a visualização do pulmão do feto e aqui o fígado do feto, que é o maior órgão no feto. Então, eu trouxe só para ilustrar mesmo a importância da anatomia. Bom,
que são os princípios físicos da ultrassonografia? O ultrassom, então, ele é composto por ondas sonoras, tá? Ondas ultrassônicas, que são produzidas pela vibração dos cristais piezoelétricos. O que são esses cristais? No aparelho, a gente tem o computador ali, a nossa tela, e a gente tem a sonda, a probe, o transdutor, né? O transdutor, a principal composição dele são esses cristais piezoelétricos, que fica naquela parte que vai direto em contato com o paciente, né? Esses cristais piezoelétricos, eles vão fazer uma vibração, tá? O computador vai transferir energia para os cristais, esses cristais vão vibrar, vão produzir ondas sonoras, tá? E essas ondas sonoras vão entrar em contato com o paciente e vão voltar para o transdutor, dando para a gente a característica de uma imagem em preto e branco, né? Mas se são ondas sonoras, por que a gente não consegue escutar, né? Elas são bem acima da nossa capacidade auditiva, tá? Então, elas são ondas sonoras ultrassônicas, que são ondas sonoras com uma variação de 3 a 18 MHz, tá? O ouvido humano, ele escuta em torno de 20 Hz a 20 kHz. Então, são milhões a mais de ondas a mais do que a gente é capaz de escutar. Quem mais escuta aí, dentro desses que eu trouxe, cães, golfinhos, morcegos. Os morcegos e os golfinhos são os que conseguem escutar com uma maior intensidade. Mas mesmo assim, as ondas ultrassônicas, elas não podem ser ouvidas, tá? Não são conhecidas por serem ouvidas por nenhuma das espécies, tá? Tão alto é a voltagem dessa onda, a frequência dessa onda. Bom, e como é que vai funcionar essa onda? Nós vamos ter que fazer uma avaliação dessa onda para entender os princípios físicos em relação a comprimento, frequência e velocidade de propagação. O comprimento de onda é a distância que a onda percorre durante um ciclo, tá? Então, é importante a gente guardar isso para entender um pouquinho mais à frente. A frequência vai ser o número de vezes em que uma onda é repetida. E a velocidade de propagação é a frequência vezes o comprimento. O que é importante a gente entender desse princípio da ultrassonografia? Um aparelho que vai me dar uma frequência alta, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Isso vai me dar uma melhor resolução da imagem. Quanto mais baixa a frequência, maior o comprimento de onda, maior a penetração no tecido que eu estou avaliando e menor a resolução da minha imagem, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês. Quanto mais alta a frequência, menor a penetração, tá? Se eu tenho frequência alta, eu tenho uma imagem melhor. Se eu tenho frequência baixa, eu tenho maior penetração com uma imagem mais ruidosa, tá? Uma imagem que ela vai ser mais difícil, menos limpa, tá? Então, no ultrassom, muitas vezes a gente vê aquela imagem toda chuviscada. Então, se a minha frequência está muito baixa, eu tenho mais chuviscado. Se a minha frequência está mais alta, eu tenho uma imagem mais limpa. Ah, mas então tá fácil, vamos usar só a frequência alta? Não, não é bem assim. Se a frequência estiver alta, eu tenho menor penetração. Se eu tenho menor penetração, eu tenho uma menor quantidade de tecidos que eu vou visualizar. Então, essa onda, ela não vai chegar até lá na frente, ela entra menos no tecido, certo? E aí, eu tenho uma imagem mais superficial. Então, quanto mais superficial a imagem, mais detalhe eu vou ver. Quanto mais profunda, menos detalhes eu vou conseguir ver. A respeito dos aparelhos. A gente tem aparelhos no mercado hoje, aparelhos fixos, tá?
aparelhos portáteis, aparelhos móveis, e a gente tem esse tipo de aparelho que é um aparelho que a gente fala que é à beira do leito. Então, na medicina se usa em casos de emergência. Tá? Não é um aparelho que me dá uma qualidade muito boa de imagem, então ele é mais para triagem de emergência mesmo. Existem várias marcas hoje no mercado. Uma marca que vem se destacado muito nessa dos portáteis, que é a que a grande maioria dos profissionais usam hoje em dia, é a GE, que está com um bom custo-benefício. Mas a gente também tem aparelhos da Samsung, que são muito bons, apesar de serem bem mais difíceis de mexer, né? Eles têm um controle um pouco mais difícil de fazer. Tem aparelhos da ExaWatch, que também tem uma imagem excelente, são de preço um pouquinho mais puxado. Já temos aparelhos da Ultramedic, da Philips. Nossa, tem diversos aparelhos bons no mercado. O Sonoscape tem melhorado bastante. Os aparelhos mais recentes da Sonoscape são de boa qualidade. Os mais simples não muito, tá? Mas a gente já tem no mercado aí uma boa briga para poder fazer uma boa escolha de aparelho. E os tipos de transdutor que a gente vai escolher na hora da aquisição de um aparelho. Eu recomendo sempre que se tenham 2 transdutores, no mínimo, tá? Não só eu, todo mundo. A literatura recomenda sempre que se tenha 2 transdutores. Um transdutor convexo, que vai dar uma imagem com uma onda de baixa frequência, uma imagem mais profunda, e ele traz essa angulação em leque. Ele vai liberar as ondas já com angulação, formando essa imagem em leque. E um transdutor linear, que é um transdutor de alta frequência. Então, a gente vai ver já à frente que ele atinge uma frequência maior, é um transdutor de detalhes e é um transdutor extremamente importante para quem vai fazer Doppler, tá? E no caso da Mariana, por exemplo, que vai fazer glândulas, ele também é um transdutor mais importante. O transdutor linear, então, ele varia de uma frequência de 7 a 18 MHz. Tá? Isso vai depender de acordo das marcas, dos aparelhos, tem uma certa variação, você vai encontrar transdutor de 7 a 12, transdutor de 7 a 13, transdutor de 7,5 a 18. Tá? Então, isso depende da marca, depende da qualidade do transdutor de cada aparelho. O transdutor convexo ou microconvexo, então a gente tem eles em 3 tamanhos diferentes. Geralmente a gente tem eles com 3,5 centímetros, 5 centímetros e 7,5. Para pequenos animais, os melhores são o de 5 e o de 3,5 centímetros. O microconvexo, que a gente chama que é esse menorzinho, de 3,5 centímetros, é muito bom, é o melhor para pacientes até em torno de 12 a 15 quilos, tá? Mas para pacientes já de porte maior, ele já deixa um pouquinho a desejar. Aí seria mais interessante o de 5 centímetros, tá? Ele vai ter uma variação, então, de 3 a 6 MHz. Tá? Todos eles. O transdutor setorial, ele também é quadradinho, assim. O transdutor setorial, ele é utilizado para fazer ecocardiografia. Então, ele tem uma variação de 2 a 5 MHz. Ele é um transdutor bem específico, então é utilizado sempre só nessa parte de cardiologia. E a gente tem também transdutores endocavitários. São muito utilizados na medicina, um pouco menos na veterinária. Na veterinária, eles são mais usados para avaliação de grandes animais. Os endocavitários, eles vão variar de uma frequência de 5 a 9 MHz. Bom, então, como que é um transdutor por dentro? Aquela parte que eu estava falando dos cristais piezoelétricos. Então, a gente tem aqui o quadradinho, onde a gente vai segurar o transdutor, e tem essa faixinha aqui que vai em contato com o paciente, que tem uma lente acústica, e logo atrás dessa lente a gente tem a composição dos cristais piezoelétricos.
elétricos, que são eles que vão converter o sinal elétrico enviado pelo aparelho em uma onda acústica e também vão receber a onda que volta do tecido, transformar de novo em sinal elétrico e enviar para o computador para fazer a formação da imagem. Tá? Por que esses cristais eles são tão importantes que é a parte mais cara do aparelho? Então, adquirir um monitor de ultrassom não é tão caro. Agora, se você estragar o transdutor, aí é complicado. É a parte mais cara do aparelho, tá? Então, não sei se vocês já repararam, os ultrassonografistas passam o fio do transdutor ao redor do pescoço, né? É exatamente para uma questão de segurança, porque aquele transdutor não pode, em hipótese alguma, cair. Ele não pode, em hipótese alguma, ter qualquer tipo de trauma nessa lente acústica, porque isso estraga o cristal piezoelétrico e ele vai dar uma falha na imagem. Além de não produzir a onda, ele também não vai receber e vai dar uma falha na imagem, tá? Então, tem que ter o maior cuidado com o seu aparelho nesse transdutor. Então, ele que é responsável pela geração da onda de ultrassom e pela recepção dos ecos. Então, tá, se a imagem ela é formada a partir de ecos que vão retornar dos tecidos para o transdutor depois de cada pulso, esses ecos eles vão ser analisados pelo computador, vão ser transformados em uma imagem em escala de cinza. E aí a gente vai visualizar em escala de cinza por onde essas ondas passaram, formando ali os contornos e em diferentes densidades de cinza para a gente poder interpretar. Um fator importante a ser considerado é a impedância acústica. A impedância acústica, ela é uma propriedade física do tecido que está sendo avaliado e a definição dela é que ela é a resistência que o feixe de ultrassom encontra ao atravessar um tecido. Então, ela vai variar ali de acordo com a densidade de cada tecido, fazendo uma resistência para a onda e modificando o comportamento dessa onda. Tudo isso vai depender da pressão sonora, ou seja, do tamanho da onda, da frequência da onda que está sendo emitida, da velocidade que essa onda se propaga no meio que a gente está avaliando. Mais uma vez, isso está diretamente relacionado com a densidade do tecido e de como é essa superfície do tecido que a gente está avaliando. Esse tecido ele tem uma superfície de baixa densidade, de alta densidade, uma superfície lisa, uma superfície angulada. Tá? Então, tudo isso faz diferença na hora de fazer os ecos voltarem ao transdutor. Os fatores que interferem na formação da imagem, então, principalmente a intensidade dos ecos, né? Qual a frequência, intensidade, velocidade que esses ecos estão atingindo o tecido e a diferença de impedância dos tecidos. Para a gente saber qual a impedância acústica de um tecido, a gente tem a fórmula de velocidade da onda versus a densidade do tecido, vezes a densidade do tecido. E aí a gente encontra qual o valor da impedância acústica. Na prática, vocês não precisam fazer isso, é só para entender direitinho como é que a gente mede a impedância acústica de um tecido. Mais para frente tem uma tabelinha para vocês. Outro fator que interfere na formação de imagem é a frequência que o seu transdutor atinge, o comprimento da onda que a gente utiliza e o diâmetro do feixe. Então, o tamanho daquele feixe que a gente vai utilizar para a avaliação do tecido. Bom, e como é que vai funcionar essa onda sonora? A gente tem alguns fenômenos que a gente chama de reflexão, transmissão ou refração, atenuação ou absorção ou dispersão. Então, de acordo com a literatura, a gente tem diferenças nessas nomenclaturas, mas basicamente a gente precisa entender que a reflexão
A reflexão de uma onda, ela é sempre no mesmo ângulo que a incidência. Então, se eu tenho a incidência aqui, imaginem que aqui está o meu transdutor, certo? Eu venho com o transdutor aqui refletindo nessa angulação. Quando a onda atinge o tecido que eu quero avaliar, vamos supor que eu estou avaliando um fígado, que a onda atinge esse fígado, ele vai voltar na mesma onda, desculpe, no mesmo ângulo, tá? Para o meu transdutor. Então, imagine o transdutor aqui em cima e a reflexão da onda, ela sempre vai no mesmo ângulo de incidência. Então, aqui, o transdutor, a onda incide no tecido e reflete para trás. Esse é o fenômeno de reflexão. Tem alguém falando no chat, mas eu não consigo ver. Vocês podem abrir o áudio e falar comigo? Oi, é a Jéssica. É porque eu não sei porque meu celular simplesmente tá focando, tá mostrando só a senhora. Os slides parou do nada. Tava mostrando até quando a senhora mostrou o transdutor e parou. Ué. Tenta sair e entrar de novo, Jéssica. Ah, tá. Uhum. Tá, eu te aceito. Pode tentar sair e entrar de novo que eu aceito você. Tá. Deu certo? Voltou. Uhum, deu certo. Tá bom. Bom, então, aqui, o que eu estava mostrando, Jéssica, peraí que agora minha setinha sumiu. Aqui. Então, o transdutor vem no tecido, com a gente usando uma angulação. Parte dessa onda vai ser refletida no mesmo ângulo, tá? Essa parte é o que a gente chama de reflexão. Outra parte dessa onda, ela vai atravessar o tecido e se aprofundar, né? No momento que ela atravessa o tecido, acontecem algumas coisas diferentes aqui. Então, parte dessa onda vai sofrer dispersão, né? Então, ela vai se perdendo naquele tecido, vai sendo absorvida naquele tecido e sendo transformada ali em energia, em temperatura. E uma parte ela vai ser transmitida e vai sofrer refração. Então, vamos lá. A reflexão, a onda vai bater no meio, inverte a direção do eco. Então, imagine que aqui é o meio 1, aqui é o meio 2. Na refração, a velocidade da onda vai se alterar, essa onda vai chegar no meio, vai passar para o meio 2 e vai sofrer uma angulação. Então, quando eu tenho alteração de velocidade de onda, essa onda que estava ali em 90 graus, ela sofre uma angulação. Tá? Esse é o fenômeno de refração. Então, eu não vou conseguir ter retorno desse eco para o meu transdutor. Tá? E no caso de absorção, o meio 2 ele vai receber a onda e vai transformar em energia cinética e calor. Então, essa onda também não vai voltar para o transdutor. Então, esses 3 tipos de ondas, eles não vão formar imagens para mim. Né? Então, essas ondas que vão sofrer a reflexão, a refração e a absorção são as principais ondas que vão ser por principal formação de artefato. Tá? Então, eles não vão ter uma formação de imagem ideal. Tá? Então, se isso volta para o meu transdutor, o que eu vou ter, na verdade, é um artefato. Então, na refração, essa onda vai mudar de direção e na absorção vai ser transformada em energia. Em relação ao fenômeno de absorção, muito se falava antigamente se
você ficar com o transdutor num local só, por muito tempo, esse local não esquentaria, senão poderia ter algum tipo de efeito colateral do ultrassom, algo assim, tá? Nada foi comprovado, a quantidade que o ultrassom esquenta, isso eu estou falando do ultrassom para diagnóstico de imagem, tá, gente? A quantidade que ele esquenta é muito pouco, então não chega a dar nenhum problema. Mas, com respeito a esse fenômeno de absorção, é que foram criados os ultrassons que o pessoal usa na fisioterapia, né? Os ultrassons para tratamento de inflamação. Então, o que eles fazem é exatamente isso. Então, eles são focados mais em ondas que vão ser absorvidas, tratando ali a inflamação local, tá? Transformando ali aquele tecido com energia cinética e fazendo um tratamento de inflamação. Bom, a onda que eu receber de volta, eu vou ter uma formação em escala de cinza. E como é que a gente vai interpretar essa escala de cinza? Tudo que aparecer para mim que for mais escuro são ecos que eu recebi de baixa intensidade, tá? Então, a imagem que tiver mais escura para mim, um cinza mais escuro, praticamente preto, são ecos que eu recebi com baixa intensidade. Então, foram poucos ecos que voltaram para o meu transdutor. O que eu vejo nas imagens e nuances de cinza são ecos de média intensidade. E o que eu vejo mais branco, aqui nesses locais, são ecos de alta intensidade. Então, é um tecido de maior densidade que refletiu mais a minha onda e eu tenho maior intensidade. Tá? Mais ecos voltaram desse tecido para o meu transdutor e eu estou conseguindo ver uma imagem mais clara. Bom, então aqui eu tinha falado dessa tabelinha para vocês, das propriedades acústicas dos tecidos, para vocês entenderem um pouco melhor. Então, o ar, por exemplo, ele tem baixíssima densidade, tá? A onda, ela se propaga com baixa velocidade e é um tecido de baixa impedância acústica, tá? Então, eu tenho uma imagem negra, tá? Bem escura. A água, ela também é de baixa densidade, a onda também não ganha muita velocidade, ela vai devagar, e eu tenho também baixa impedância acústica. Então, a água, os líquidos, também vão ser uma imagem que vai voltar para mim com eco escuro, com uma imagem escura. Depois vem sangue, gordura, músculo, fígado, pele e osso. O osso, ele já tem uma densidade bem alta, a velocidade com que o eco bate e volta para o transdutor é uma velocidade bem mais alta, um tecido que tem impedância acústica bem mais alta, consequentemente ele vai me dar uma imagem bem mais clara, uma imagem praticamente branca, tá? Então aqui só para vocês terem uma ideia da tonalidade de cinza que cada tecido vai dar pra gente no ultrassom. E como é que a gente descreveria essa imagem? Bom, se eu tenho uma imagem rica em eco, ou seja, uma imagem que me voltou muita onda sonora, uma onda de alta amplitude, eu tenho uma imagem hiperecóica ou ecóica, tá? Essa é a nomenclatura que a gente fala. Então, tudo que é hiperecóico é mais branco, tem uma imagem mais clara. As imagens pobres em ecos são imagens hipoecóicas. Então, são imagens em diferentes tonalidades de cinza. Ah, mas como é que eu vou saber se é um cinza mais claro ou um cinza mais escuro? Depende ao que você está comparando, né? Então, se eu comparo, por exemplo, aqui, esse tecido de gordura, tá hiperecóico, né? Ele tá bem claro em relação aos outros. A esse tecido de um cinza mais escuro, é um tecido hipoecóico. Então, ele está mais escuro em relação à gordura. E aqui ao redor eu tenho líquido, né? Líquido amniótico. É uma imagem anecoica, tá? Uma imagem escura.
não tem, não está voltando muitos ecos dessa imagem. Então, o eco passa por ela até o tecido seguinte. Então, tudo que é branco é hiperecóico, cinza hipoecóico e preto anecóico. Bom, então aqui, por exemplo, a gente tem essa estrutura que está demarcada, ela vai ser hipoecóica em relação à estrutura adjacente. Nesse caso aqui, a coloração desse cinza está muito próxima da coloração adjacente, certo? Então, na descrição dessa estrutura, a gente usa o isoecóico, isoecogênico, tá? Então, ela é uma estrutura isoecogênica à estrutura adjacente. Ela tem a mesma ecogenicidade da estrutura adjacente. Nesse caso, já é uma estrutura hiperecóica, então aqui eu tenho uma estrutura mais clara que a estrutura adjacente. E aqui uma estrutura anecóica, tá? Então, aqui uma característica de cistos, por exemplo, que são preenchidos por líquidos, tem essa característica anecóica. E qual que é a minha relação de ecogenicidade nos órgãos, tá? Então, isso é importante a gente saber. O que é esperado de normalidade, né? O órgão mais hiperecogênico dos pequenos animais, ele vai ser o baço, tá? Então, o baço, ele é sempre o mais claro deles. Então, a gente, eu costumo fazer me fugiu a palavra, calibrar o meu aparelho, fazer a calibração do meu aparelho ali na região de baço, tá? Muitas pessoas fazem em região de bexiga urinária, também dá para ser feito. Mas eu particularmente prefiro fazer na região do baço, tá? Quando eu quero fazer uma calibração. Então, o baço, ele é o mais hiperecóico. Depois do baço, vem o fígado, tá? E aí eu já tenho o fígado um pouco mais hipoecóico, um cinza um pouco mais escuro que do baço. Em terceiro lugar, vem a cortical renal. Tá? Então, ele é o terceiro hipoecóico. Então, ele já vai ser um pouquinho mais escuro do que o fígado e bem mais escuro que o baço. E depois vem os órgãos anecóicos, então, que são preenchidos por líquido, que eu vou ter a vesícula biliar e a vesícula urinária. Essa relação de baço, fígado e cortical renal, ela é importante para a gente saber fazer a avaliação se o órgão está normal ou se ele está alterado. Então, ter, por exemplo, um rim em que a cortical esteja praticamente igual à coloração do baço. E aí eu vou saber que esse rim não está normal. Ou eu posso ter um fígado extremamente hipoecóico, como a cortical renal, e aí eu vou saber que esse fígado não está normal, tá? Então, é importante a gente saber qual que é a normalidade de ecogenicidade dos principais órgãos, para depois a gente entender as alterações. Travou, aí foi. E como é que, então, a gente tem que descrever na imagem? A coloração, né, que é a ecogenicidade, e a gente também vai precisar descrever a textura. A textura, ela é uma interpretação um pouco mais subjetiva, e ela tem uma discreta variação de acordo com o aparelho. Então, eu não sei quais os aparelhos que a Ana vai levar na aula prática amanhã para vocês, mas é muito importante que cada um acostume o olhar a seu próprio aparelho, porque a gente tem diferença, tá? Então, um aparelho da GE, ele é um aparelho um pouco mais limpo. Se eu pego um aparelho, por exemplo, da Sonoscape, ele me dá uma textura um pouco mais grosseira, tá? E isso tem que ter um certo cuidado para não confundir com alterações. Então, é importante que se conheça o aparelho, o tipo da imagem do aparelho com que se está trabalhando, tá? Para não confundir isso com alterações.
Mas em relação à textura do órgão, o que a gente vai avaliar é tamanho, a textura superficial, tamanho, o espaço que esse órgão ocupa e a regularidade dos pontos. Dos pontos que eu falo, dos pontos de cinza, tá? Então, para ser essa avaliação de textura mesmo, que ela pode ser mais delicada, mais limpa, ou pode ser uma textura mais grosseira, como no caso aqui que esse aparelho deu, tá? E aí a gente tem que avaliar se ela é uma textura uniforme ou se ela é uma textura não uniforme, se é heterogêneo, se tem vários tons de cinza naquele mesmo órgão. Em relação à textura, quando ela for uma textura uniforme, a gente vai chamar de homogênea, né? Aquela coloração normal que a gente viu aqui, por exemplo, ó, esse fígado tem uma coloração homogênea, ele é todo por igual, todo uniforme, né? E se eu tivesse, por exemplo, uma textura mais grosseira, com mais variação de cinza, a gente chama de uma textura heterogênea. Em relação à atenuação dos tecidos, a atenuação ela é o principal fator de formação de artefatos, tá? Então, eu posso ter uma alta ou uma baixa atenuação da minha imagem, e isso vai ser responsável por formação de artefatos de sombra acústica ou de reforço, artefatos de reforço. A gente vai ver um pouco mais à frente sobre cada artefato, eu vou explicar um pouco melhor. Mas é importante vocês saberem que a atenuação que o tecido forma é que é responsável por essa formação de artefato. Ainda falando sobre os aparelhos, sobre a utilização destes, a gente tem alguns modos a serem avaliados no ultrassom. Tá? Os aparelhos, no geral, eles trazem o modo B, que é o modo chamado de brilho, que é um modo bidimensional de imagem, tá? É o ultrassom simples que a gente costuma ver no dia a dia. Então, esse é sempre o modo B. A gente tem também o modo M, que é o modo movimento. Então, quando eu tenho uma estrutura em movimento, eu consigo mensurar esse movimento em uma imagem para ser melhor avaliada. O modo A, ele é uma mistura, digamos assim, do modo M com o modo Doppler. O modo A, ele é uma forma de mensuração também, de distância principalmente. Então, ele me traz essas ondas, que são, o aparelho vai transformar isso para mim em avaliações de tamanho e distância. Tá? Ele é principalmente utilizado na oftalmologia, eu vou mostrar uma imagem para vocês. E o modo Doppler, que também é bastante utilizado, tem sido muito estudado nos últimos anos, tá? Que ele também é um módulo que verifica movimento e velocidade, principalmente, tá? Então, ele vai ver a velocidade de um meio. Desculpa. Então, eu consigo ver, por exemplo, a velocidade do fluxo sanguíneo de um vaso com a mensuração Doppler. Então, aqui no modo A, eu tenho um pulso elétrico que vai ser passado para o meu transdutor, tá? Esse único pulso elétrico, ele vai atravessar a minha estrutura, atravessando as interfaces refletoras. Então, imaginando aqui um olho, né? A gente tem o pulso aqui, ele vai ter contato com a córnea, vai me dar um pulso, vai atravessar a córnea, vai me dar um pulso, vai chegar na outra estrutura, me dá outro pulso, chega na lente, me dá outro pulso, tá? E depois, o próprio aparelho, ele traz pra gente essas distâncias entre cada pulso, que vão ser, na verdade, as distâncias aqui da córnea com a lente, o tamanho aqui do fundo do olho, tá? E aí a gente consegue fazer uma boa avaliação oftálmica. Então, o modo A, ele é utilizado especialmente para oftalmologia. Aqui uma imagem mais clara, então, da gente na córnea, a estrutura seguinte, a lente, né? Então, é mais ou menos essa imagem que se tem de uma avaliação oftálmica.
O modo A ele é o modo mais antigo, então foi um dos primeiros modos desenvolvidos na imagem ultrassonográfica. Ele vai fornecer imagens apenas unidimensionais, ele tem a detecção de uma linha só. Refletindo nas interfaces de cada estrutura, formando aquela onda. Então, o tempo de ida e volta de cada onda, ele vai ser relacionado à profundidade de cada tecido. E ele é excelente para diagnóstico de tumores, corpos estranhos e deslocamento de retina. O modo B, que é o modo bidimensional, é o nosso modo mais comum, é o modo que a gente utiliza mesmo no dia a dia. É o principal que a gente que a gente precisa entender. O transdutor vai receber energia, vai transformar em ondas que vão atingir os meus órgãos. Cada onda retorna ao transdutor, retorna ao sistema de ultrassom e vai ser transformado numa imagem bidimensional no meu monitor. Tá? Ele é hoje o mais utilizado. As imagens são sempre em 2 dimensões. Os princípios são praticamente iguais do mapeamento em modo A. A diferença é que o transdutor, nesse caso, ele é movimentado. No modo A, para uma avaliação em modo A, o meu transdutor ele fica parado, tá? Numa posição só, liberando aqueles ecos e me fornecendo uma imagem. No modo B, eu faço uma imagem em leque. Então, eu vou movimentar o meu transdutor com o movimento da mão, fazendo uma varredura daquele órgão, tá? E ele vai me dando imagens sequenciais para poder fazer essa avaliação. E ele estabelece a informação sobre a estrutura interna do corpo que eu estou avaliando. O modo M, que é o modo movimento, ele já vai me dar esse traçado em movimento e me permite fazer uma avaliação de estruturas que normalmente se movimentam, por exemplo, as válvulas cardíacas, tá? É o módulo principalmente usado em ecocardiografia, tá? Então, aqui, por exemplo, o sinal de um movimento normal de válvula mitral e um movimento anormal. Então, através do desenho dessas ondas, eu consigo avaliar se esse movimento está normal, está estável ou não. Então, são gráficos de movimentação temporal, como eu falei, empregados em ecocardiografia. O modo M, ele vai combinar certas características do modo A e do modo B, porque ele me fornece uma imagem em modo B também. Eu vou escolher a estrutura que eu quero avaliar, e aí ele vai me dar uma formação de ondas. O transdutor, ele também é mantido estacionário, então o transdutor fica parado, tá? Da mesma forma que no modo A. E o modo Doppler? Então, ele é detecção de estruturas em movimento, como fluxo de sangue. Ele vai aferir movimento pela diferença entre a frequência emitida e a frequência recebida pelo transdutor. E os modos, dentro do modo Doppler, eu ainda tenho várias subclassificações. Então, eu tenho Doppler contínuo, Doppler pulsado, Doppler colorido, Power Doppler e ainda tenho como fazer uma análise espectral. Análise espectral é essa análise que vai ser, lembra um modo M, então vai ser feita em curvas, né? O meu Doppler contínuo é quando eu estou fazendo a avaliação em modo B, eu ligo o Doppler e eu vou aparecer com imagens. Durante a minha avaliação, eu consigo ir vendo as imagens coloridas. O Doppler pulsado, ele já é uma imagem Doppler que ela não vai ser... Como é que eu vou explicar? Ela não vai ser contínua como no outro, ele vai me dar pulsos, então estruturas que pulsam, uma artéria, por exemplo. E aí eu tenho o Doppler colorido ou Power Doppler. O colorido, então, é esse que vem numa variação de cores, normalmente de azul para vermelho. O Power Doppler, ele é um Doppler que ele vai detectar
estruturas de menor pulsatibilidade, então, estruturas menores, então, arteríolas, um pouco mais difíceis de corar pelo Doppler colorido, tá? A gente vai ver um pouco mais detalhado sobre o Doppler mais à frente. Então, aqui eu tenho uma análise e um Doppler colorido. Aqui eu coloquei por cima a minha mensuração para fazer o espectral. E aí eu tenho uma onda de pulso. Ah, mas se ele é colorido, ele me traz o que é veia e o que é artéria? Não, o colorido não te mostra o que é veia e o que é artéria, tá? O que vai te mostrar se é uma veia ou uma artéria é a sua onda, é o Doppler espectral. O colorido, ele só quer dizer se a velocidade do fluxo, aquela estrutura que está em movimento, se ela está vindo em direção ao seu transdutor ou se afastando do seu transdutor, tá? Se eu tenho um fluxo sanguíneo que está vindo na direção do meu transdutor, normalmente ele aparece como uma estrutura mais amarelada, mais avermelhada. E se o meu fluxo está indo em direção contrária ao meu transdutor, ele vai aparecer com uma imagem azul, tá? Já no Doppler espectral, quando é uma artéria, eu vou ver realmente esses picos do pulso arterial. E se for uma veia, a imagem que eu tenho é essa imagem mais borrada, tá? É uma imagem mais linear. Nesse caso aqui, a gente tem uma interferência de pulso porque ela está muito próximo de uma artéria, tá? E aí, às vezes, a gente pega a interferência da pulsação. Mas é uma imagem bem borrada, tá? Então, ela não apresenta esse pulso separadinho aqui como uma imagem arterial. São 9h17. Vamos fazer 10 minutinhos de intervalo para tomar uma água e a gente retorna com os artefatos. Ok, professora. Vocês têm alguma dúvida até agora dessa parte mais chatinha da física? Não, quer dizer, tem, né? Tem que sentar e estudar. Mas deixa eu te perguntar, Nayara, Pode falar. tem algum livro para a gente usar de literatura em PDF? Tem sim. Inclusive, eu posso passar para vocês no grupo, não tem problema não. Eu tenho o da Dominique Pennick em PDF. Maravilha, obrigada, viu? Não, imagina. Mas essa parte da física é a parte mais chatinha, mas aí daí para frente a gente já vai ver um pouco mais de imagens, vai ficar um pouco mais interessante. Então tá, são 9h18, a gente retorna 9h30, pode ser? Perfeito. Ok. Beleza.